Abra sua Bíblia comigo em Atos. Atos do Espírito Santo de Deus através dos apóstolos. Atos capítulo de número 9. Chegou ele, a grande força do Evangelho. O homem que chegou para fazer diferença. Uma pessoa ímpar. Uma pessoa que foi impactada de uma maneira tremenda. E o meu pedido a Deus nessa noite, pelo menos para a minha vida e desejo para a sua vida, é que você tenha um encontro hoje. Que você realmente mude. Haja uma metanoia, uma transformação tão grande na sua vida, que as pessoas vão olhar para você e falar assim: rapaz, eu estou ficando confundido. Você precisa confundir as pessoas, não esclarecê-las. Confundir as pessoas, dizerem: como pode? Você cristão. Sabe, uma transformação. Eu não vou pregar sobre toda a vida dele, mas eu vou pregar hoje sobre o começo da história dele. Desse grande homem, que eu tenho ele como um exemplo de ser humano, em muitos sentidos, e até mesmo da grandeza de quem ele é, e o quanto Deus fez ele ser pequeno, para que ele fosse grande. E confesso para você que, olhando para essa conversão desse homem, me faz ter muitas interrogações em algumas coisas que nós achamos que nós somos tão necessários. É interessante, eu já aprendi com Deus que ele desejou se revelar às pessoas. E ele nos honrou, chamando para participar do Evangelho. Mas hoje nós vamos ver aqui na palavra que ele não precisa da gente. Ele não precisa da gente. Ele que decidiu precisar. Ele que decidiu nos colocar, nos envolver num projeto dele. E num projeto muito audacioso. Mas que ele disse: as portas do inferno não fecham, não vencem a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Amém? E ele mesmo é que levanta as pessoas, capacita as pessoas, separa os seus soldados. E hoje é palavra de esperança, é palavra de poder, é palavra de reflexão, é palavra de mudança para a nossa vida. Então eu quero muito que o teu coração esteja aberto para aquilo que Deus tem para nós. Eu costumo dizer, e interessante, estou lendo um livro que também o pregador, né, ele também pensa a mesma coisa. Que quando nós nos sentimos pagando o maior preço do mundo por aquilo que nós acreditamos, por estar numa igreja, por estar pregando a palavra de Deus, a gente precisa ler a Bíblia. Todas as vezes que uma pessoa, pode ser um pastor, que estiver pregando, qualquer um, estiver mostrando que ele é a pessoa que paga o maior preço, Fátima, e a pessoa se exalta muito, você pode dizer para ela: vai ler a Bíblia. Você não está lendo Bíblia. Você está lendo você mesmo, você está lendo outra coisa, mas você não está lendo Bíblia. Porque para mim, ao ler a Bíblia, eu estou aquém do que eu deveria ser como cristão. Eu posso ser muito mais. Olhar a história de Paulo e lê-la com o coração aberto e deixando o Espírito Santo fluir, você fala: meu Deus do céu, eu quero fazer culto de segunda a segunda. Eu preciso pregar a palavra de Deus, eu preciso falar do Evangelho, eu preciso fazer você começar a olhar para a sua vida e dizer: eu estou fazendo muito pouco, perto de tudo que esses homens fizeram. E eu creio que você crê na Bíblia. Amém? Eu costumo dizer sempre que para uma pessoa que não acredita na Bíblia, a Bíblia não vai fazer sentido nenhum. Você estar aqui hoje me ouvindo e você não acreditar aqui na Bíblia, na palavra que eu estou pregando, não porque é minha, mas porque é a palavra de Deus, você não acreditar na palavra que eu estou pregando, não vai fazer sentido nenhum para você. Esse é o problema muitas vezes das pessoas na igreja. Eles estão ouvindo,
mas eles não estão acreditando naquilo que eles estão ouvindo. Eles não têm, o que está sendo falado não tem essa credibilidade. Porque se tiver credibilidade ao ler as Escrituras, você vai desejar isso. Você vai, eu quero isso para a minha vida também. Porque foram pessoas, são seres humanos, pessoas limitadas, e talvez olhando a vida do que eles fizeram, e o chamado de Deus, Deus os escolheu. Isso nos faz entender que eu posso ser a pior pessoa do mundo. Quando Deus chamar, Ele chamou, capacitou, escolheu e perdoou. Amém? Isso dá esperança para a gente, em qualquer situação da nossa vida. Eu confesso para vocês que eu, ao meditar nas ministrações que Deus dá, eu falo, Senhor, por que o Senhor nos dá essas ministrações? Porque o Senhor traz palavras no altar da nossa igreja, e eu tenho que olhar para a nossa igreja, nós não podemos ficar nos comparando com igrejas, porque Deus deu nas nossas mãos um povo determinado. Amém? Mas tudo é dele. Então eu preciso valorizar você e cuidar de você. Mas eu confesso que às vezes, olhando para a palavra de Deus e aquilo que nós pregamos, se tudo aquilo que nós pregamos realmente sacudisse com as pessoas, nós teríamos um diaconato pelo menos com uns 15 homens. Nós teríamos um louvor, umas 3, 4 bandas. Ministério infantil, pelo menos uns 10, 15 professores. Se tudo isso que está sendo pregado chacoalhasse mesmo a gente de dentro para fora. Aí a gente pergunta, Senhor, mas não está acontecendo isso. Eu vou continuar pregando porque o Senhor tem colocado no meu coração. É porque eu acredito que Deus está sacudindo a gente. Porque Ele quer investir em vida de pessoas. E você talvez hoje seja a pessoa mais caída dessa igreja. Não importa. Talvez você seja a pior pessoa dessa igreja. Não importa. Só sei que quando Jesus entra na tua vida e você se conscientiza, a sua vida é transformada. Ela não é adocicada, não, ela é transformada. Sabe aquela transformação de era água até que serviram a água. A partir daquele momento que Jesus diz que já não é mais água, é vinho, quando saborear vai dizer assim, não é um saborzinho só, não. É o melhor vinho da festa. Ou seja, Deus pode pegar a sua vida apática, a sua vida triste, sua vida desmotivada e mudar você e te dar destino, e um destino a ponto de você largar tudo na sua vida. Largar o direito, largar os seus diplomas, largar o seu nome, o seu grande nome, largar suas riquezas, largar tudo. Tudo por causa da pessoa de Cristo. Porque pessoa que larga aquilo que nada tem valor, tipo, falar que nem Pedro, e nós que tudo deixamos, o que nós vamos ganhar com isso? E Jesus é muito educado, né? Como ele é educado com a gente, ele não diz para Pedro, mas você ia largar o quê, Pedro? Umas redes cheias de entulho? Uma sogra doente? Era isso que você está falando que você ia largar? Você estava frustrado, você não tinha o que levar para casa e eu apareci na sua vida e trouxe um milagre de peixes e você teve sustento junto com a sua associação de pescadores. Era isso que você está dizendo que ia largar? Então, às vezes, a gente está valorizando muito aquilo que a gente acha que é muito para largar e é pouco. Mas o Paulo, mais à frente a gente vai falar sobre isso, ele mostra o que ele largou. E ele largou coisa muito boa. Tudo por amor a Cristo. Estudar a vida dele e ler as histórias de Atos dos Apóstolos, e eu creio nelas, amém? Nós somos uma igreja apostólica. Se é uma igreja apostólica, é uma igreja que acredita em Atos dos Apóstolos, vive Atos dos Apóstolos, e é a extensão de Atos. Amém? Eu dá vontade de pegar uma quinta-feira assim, a gente fazer umas reuniões de ensino da palavra, só de ensino, sem pregação, só ensino. Bem com canetinha, a gente pegar a Bíblia e ir falando sobre o que é ser apostólico. Amém? Quem gostaria? Seria a bênção, né? Muito bom fazer aquele cafezinho nosso, aquele bate-papo e trazer ministrações de ensino mesmo, porque aqui a gente pulveriza
né, o ensino, mas naquele bate-papo. Mas e isso aqui, apóstolo? Mas por que aquilo outro ali? Eu não entendi. E a gente tentar, de alguma maneira, crescer juntos. Porque olhar para eles e olhar para o que é uma pessoa convertida e o que é pregar o evangelho, a gente fica com muitas interrogações e fala, Senhor, eu preciso me converter. Então, não se preocupe, e espero que você tenha esse sentimento mesmo, que você, ao terminar a ministração, você fala, Senhor, eu quero viver isso na minha vida. Eu quero sentir as escamas caindo e o meu olhar aberto para o que é o teu reino. Não é coisa que a intelectualidade pode fazer, não é coisa que um ser humano pode fazer, é algo que somente Deus pode fazer. Posso fazer uma oração por você? Coloca a mão nos seus olhos. Eu quero declarar em nome de Jesus que todas as escamas que estão sobre os teus olhos venham cair. Eu quero declarar em nome de Jesus que tudo aquilo que te faz surdo para a palavra de Deus, hoje venha cair por terra em nome de Jesus Cristo, e que você veja, ouça, entenda e venha no teu coração produzir fruto a verdade do poder do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Abre no capítulo 9 aí, vamos ler. Porque é interessante, gente, eu não sei se vocês gostam disso. Olhar para o livro de Atos, você vê que as coisas que Lucas fala, parece que ele diz uma coisa, exemplifica aquilo que ele disse. E aí parece que ele mostra duas situações. Uma que Deus age de um jeito, outra que Deus age de outra maneira. Eu falei com Deus, falei, Senhor, como que eu vou pregar essa palavra? Porque existe uma coisa muito difícil, pelo menos que eu aprendi nesses anos de pregador, é que você precisa pegar tudo aquilo que Deus está falando ao seu coração e, de alguma maneira, direcionado pelo Espírito Santo, trazer para que as pessoas sejam edificadas. Que as pessoas se empolguem, recebam aquilo que você está querendo passar para elas. E, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, as nossas ministrações têm sido de ensino, têm sido ministrações proféticas, têm sido doutrinária, as ministrações de terça-feira. Porque a gente mostra a doutrina, a gente mostra o poder da palavra profética, de ser cheio do Espírito Santo, as ações, os dons, a cura. Isso tudo é profético para a nossa vida, amém? Ou seja, é algo predito que iria acontecer. Não sei se você acredita nisso, mas eu creio que o Espírito Santo na minha vida, por causa disso, muitos milagres acontecerão através de mim, não por causa de mim. Amém? Você acreditar nos dons espirituais. Só que eles precisam ser cultivados na casa do Senhor, amém? Nós precisamos cultivar esses dons. Então, se você tem dom de curar, você precisa ser uma pessoa de oração, buscar a palavra de Deus, ser uma pessoa que busca ser usado nesse dom de curar. Se você tem o dom de profecia, que você saiba discernir através, sempre vai ter a palavra, né? É inevitável ela. Através da palavra, discernir as situações e trazer uma palavra que vem do coração de Deus para as pessoas. Se você tem um dom de mestre, de ensinar, que você esmere-se nisso, leia livros, leia a palavra, leia várias bíblias, aprenda, seja um exegeta, aprenda sobre hermenêutica, aprenda tudo. Por quê? Porque você é um pregador da palavra, então você precisa se capacitar. Apóstolo, mas Deus usa do jeito que Ele quiser. Deus usa do jeito que quiser, mas em parte conhecemos, em parte profetizamos, ou seja, precisamos conhecer e nós precisamos ser usados pelo Espírito Santo. Amém? Mas nós precisamos conhecer. Diga para o irmão que está ao seu lado, deixa de ser preguiçoso. Vai estudar. Amém? Mas aqui, olhando o livro de Atos, eu falei, Senhor, eu poderia pregar o Atos capítulo 8, versículo 26 em diante, que vai falar de Filipe, que ele vai até um eunuco, porque o Espírito Santo manda. O anjo, aqui diz a palavra que o anjo de Deus fala com o Filipe, envia ele, para ele se encontrar com um eunuco que está numa carruagem,
E ele está com o livro do profeta Isaías. E o que nós entendemos, esse eunuco é como que um prosélito, é um cara que ele não é judeu, mas ele vem lá da Etiópia e ele vem até Jerusalém para adorar, e ele está lendo o livro de Isaías no capítulo 53, ele não está entendendo nada. O próprio Paulo, lá em Romanos, ele vai dizer, e como ouvirão se não há quem pregue? E antes de Paulo escrever isso, o Filipe já estava indo lá pregar, porque Deus o enviou a pregar. Deus poderia ter enviado um anjo, Deus poderia ter ido, mas Deus, aprove a Deus assim fazer, mandar Filipe, o evangelista, ir até aquela carruagem. E ele chega lá perto daquela carruagem, ele olha para aquele eunuco e pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E aí o eunuco responde para ele, como eu vou entender se alguém não me ensina? A importância do ensino. Só que precisamos primeiro aprender para depois ensinar. Diz a palavra que o Filipe sobe na carruagem, começa a conversar com o eunuco pergunta para ele. Essa passagem, o profeta está falando dele, ele está falando de outra pessoa. De quem que ele está falando? Assim, está falando do meu mestre, do meu Senhor, está falando de Jesus. E começa a expor Jesus nas Escrituras para ele. E ele entende o que Filipe está pregando para ele. E diz a palavra que eles estão passando perto do lugar que tem água, e o eunuco diz para Filipe, o que me impede de ser batizado? E ele fala, você entendeu o evangelho? Entendi. Eu creio no que você está dizendo, porque você pregou para mim com base nas Escrituras. Então eu creio no que você está dizendo. E diz a palavra que os dois desceram, foram às águas, e aquele eunuco foi batizado, entregou a vida dele para Jesus, e ele se tornou mais um missionário, indo embora para a região dele, para pregar o evangelho, porque ele foi cheio do Espírito Santo, batizou, ele entrou para a comunidade cristã. Amém? Deu para entender? Deus usou uma pessoa, e essa pessoa foi Filipe. Assim como Deus usou Pedro, e Deus usou outras pessoas, e talvez tenha usado você para ir até outras pessoas. Isso para nós tem que ser considerado uma grande honra. Amém? Porque Deus ele poderia usar os anjos. Mas anjos não têm os mesmos sentimentos que nós, não têm a mesma vida que nós, não sentem as mesmas coisas que nós. Então, por isso, primeiramente, nós nos tornamos testemunhas antes de ser pregadores. Por quê? Se chega um anjo aqui e falar, Fátima, olha, eu sei o que é dor nas pernas. Aí você vai falar, você está de sacanagem, né, anjo? Você nem corre, mano, você tem asa e sai voando, né? Você não sabe o que eu estou passando aqui, sabe? Aí o anjo fala assim, eu sei o que é ser traído. Aí você fala, você não sabe, anjo, você está lá, só no comando celestial, né? Você é vencedor nas suas batalhas, quando Deus fala para você, você vai, você mata, você faz, você acontece. Quando Deus libera, nem o Satanás fica na sua frente, você não sabe o que é. Eu sei o que é perder uma pessoa amada. Aí você fala assim, anjo, você nem família tem, velho. Aí chega o anjo e fala assim para uma pessoa casada, eu sei bem o que é ser casado. Você fala, você está de brincadeira, você não tem uma anja? Você não sabe o que é isso, você não sabe. Aí fala assim, eu sei que não é fácil, Evelyn, pagar a dívida. Aí você fala assim, você está de brincadeira, anjo. Você não tem um boleto para pagar, você não sabe o que é isso aqui. Você não sabe o que é cansaço, você não sabe o que é resfriado, você não sabe o que é Covid, você não sabe nada disso, anjo. Aí fica difícil do cara pregar para a gente, não é? Aí chega uma pessoa e diz assim para Fátima, assim, um ser humano, Fátima, eu sei o que é sentir dor nas pernas. Você provavelmente sabe, deve ter tomado uma torção no jiu-jitsu, né? Bateu a perna, cansou, a idade chegou, né? Aí outro fala assim, eu sei o que é pagar um boleto. Provavelmente o apóstolo sabe o que é pagar um boleto. O apóstolo sabe. O Alex, quando ele foi abrir a loja dele, ele falou assim, apóstolo, vamos conversar aqui. A gente conversando sobre fé. Ele é um rapaz de fé. Aí ele falou, como que a gente administra viver da fé? Eu falei assim, bem-vindo para o time. O bicho pega. Tem que confiar mesmo, né? A sua única garantia é Deus e o seu trabalho. Amém? Porque jogar tudo nas costas de Deus no trabalho não vai dar certo, não é?
Então, você é autônomo, você tem que ser bom administrador, sim ou não? Tem que ser bom administrador. Um mês entra muito, outro mês entra menos, você tem que saber como investir, que se errar a mão, você não tem pra onde correr, sim ou não? Então, a gente sabe o que é ser humano, a gente sabe o que é o dia a dia. Então, Deus decidiu compartilhar a palavra de salvação e o acesso às pessoas através de nós. Por quê? Para que ficasse mais fácil das pessoas ter conexão conosco. E aí as pessoas vão dizer assim, mas você tem um testemunho disso que você está falando? Não, eu tenho testemunho. Eu sei o que você está passando, eu sei o que aconteceu na minha vida e eu posso dizer para você. Aí a pessoa vai dizer assim, se fez na vida de um ser humano igual você, pode fazer na minha também. Amém? Então esse é o motivo pelo qual Deus nos faz participantes da obra dele, de levar o evangelho, de pregar a palavra para as pessoas. Então nós precisamos nos sentir honrados. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Essa passagem nos ensina, do capítulo 8, que Deus usa alguém. Mas na do capítulo 9, o Lucas mostra para nós que quando Deus quer fazer, ele não precisa de ninguém. Ninguém foi pregar para Paulo. O próprio Cristo entrou num tete-a-tete com ele. Então, saiba de uma coisa. Todas as pessoas ouvirão do evangelho de alguma maneira, porque Deus acessa a todos. Deus fala com todos. E aquele que ele quer salvar, independente do homem, ele acessa. Amém? Se estamos falando aqui uma parte do Filipe, a importância de pregar o evangelho e entender que você pode ser usado e você se sentir honrado, na história de Paulo, o próprio Cristo decide chamar ele para uma conversa. Nós vamos perceber na nossa leitura de hoje que o Senhor Jesus já estava fisgando a consciência de Paulo já fazia um tempo. Vocês se lembram que na nossa ministração da morte de Estevão, estava alguém lá, esse homem chamado Saulo de Tarso, perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Preste atenção, ele é um homem que serve a Deus, ele crê em Deus, amém? Ele não é um ateu, ele é uma pessoa que crê em Deus, ele só não crê que Jesus é o Messias, e ele acha que é algo diabólico, uma pessoa acreditar num homem que não é o Messias, que ele também acreditava que viria um Messias, mas um Messias que nasce pobre, nasce numa manjedoura, um Messias que morre numa cruz de uma maneira envergonhada. Isso daí não é o Filho de Deus, era o pensamento. Ele, como fariseu, estudava bem das Escrituras, então ele também acreditava na vinda de um Messias, de um ungido, alguém que Deus prometeu que viria. Então ele é um cara que nós vamos ver na história que ele conhece todo o Antigo Testamento. Ele sabe todas as promessas do Antigo Testamento. Por isso que ler Romanos é tremendo, porque ele escreve uma doutrina cristã em Romanos. Ele dá um esqueleto para a formação da igreja. Porque Jesus, ele não deixou, ele deixou as regras de como ser um adorador. Amém? Mas como que a igreja dele seria? Isso foi sendo formado ao longo do tempo. E Deus foi usando pessoas para dar forma à igreja. E nós vamos perceber isso acontecendo, concílios, falando sobre a palavra ir aos gentios ou não. Então a gente vai aprender muitas coisas. Mas agora, desta vez, é Jesus que vai conversar com Paulo. Vamos lá, em Atos capítulo número 9. Quem está comigo pode dizer um glória a Deus? Amém? Diz assim, ó. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então imagine agora o Saulo chegando para os principais dos sacerdotes, dizendo assim, me dá cartas, que eu vou atrás dos seguidores do caminho. Não existia a igreja Efrata, não existia a igreja de Jesus Cristo. E a ideia aqui que eles vão trazer até chegar na época de Antioquia, que vão dizer que os discípulos de Cristo são chamados de cristãos, eles são seguidores do caminho. Mas por que seguidores do caminho? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Então todos estavam seguindo a Jesus e essa doutrina de Jesus Cristo. Amém? Porque nós sabemos que Jesus foi um judeu. Amém? Ele nasceu dentro dessa cultura e nós entendemos que a maior raiva dos judeus é que ele não se submetia a um sinédrio, ele não se submetia à ordem religiosa daquela época. Se ele quisesse ser famoso e bombar o ministério dele, ele tinha que estar com eles. E ele falou assim, não, eu não estou para fazer a vontade de vocês, eu estou para fazer a vontade do Pai. Então, de dentro do judaísmo, porque o cristianismo, né, ele tem essa herança judaica, porque Paulo mesmo vai dizer, eu espero que vocês estejam tudo entendendo o que eu estou querendo ministrar para vocês, amém? Mas Paulo mesmo vai defender muito que a aliança, a lei, a revelação foi dada aos judeus. Amém? Mas agora ele vai defender que essa lei foi estendida aos gentios por causa de Cristo. Olha a importância desse homem. Mas diz a palavra que ele, zeloso da lei antiga, pede cartas para ir atrás dos futuros chamados cristãos, mas agora são os seguidores do caminho, seguidores de Jesus. E aí ele diz, me dá cartas, porque se eu encontrar algum desses caras na sinagoga falando que acredita em Jesus, que ele ressuscitou, que fez, que aconteceu, eu trago eles presos aqui. E vamos fazer com eles a mesma coisa que foi feito com Estevão, matar eles. Porque eles são hereges, eles são contrários à palavra de Deus. Ele pega as cartas com autorização para entrar nas sinagogas de Damasco e vamos nós com a comitiva dele. Cheio de ira, cheio de furor, ele está irado, ele quer matar os cristãos. E aí na caminhada, olha o que acontece. Já conhece um pouco da história, mas diz assim, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Então, um pouquinho da característica do Saulo, já falei para vocês. Agora, Jesus se apresenta para ele, ele cai do cavalo, os seus olhos ficam cegos, pegam ele e levam para uma casa, e naquela casa ele fica 3 dias, sem comer, sem beber, de jejum, tentando digerir tudo aquilo que aconteceu naquele momento, uma queda de um cavalo, uma luz resplandecente, mas nesses 3 dias nós vamos ver que Jesus está falando com ele. O Senhor está tratando ele. Chegou a hora que, tipo assim, Jesus domou ele, aquela pedra bruta, aquele bicho bruto. Agora está caído no chão, e Jesus com o pé no pescoço dele fala assim, está fugindo. Agora sou eu e você. Que em nome de Jesus, eu e você tenhamos esses encontros com Deus, onde Ele derruba a gente, Ele tira a nossa força, Ele nos deixa cego para as coisas, mas vem nos trazer uma nova visão, uma visão que mude a nossa vida, que nos encaixe verdadeiramente no plano e no projeto que Ele tem. Porque é interessante que muitas vezes nós pensamos que Deus só escolheu a gente por escolher, só colocou a gente por colocar aqui, não. Ele nos escolheu com propósito. E o propósito é que você revele o amor dele na sua maneira de viver em todos os lugares que você for e que você o sirva de todo o teu coração. Amém? E olha o que é que Deus quer com esse cara. Aquele
que matava cristãos, aquele que perseguia cristãos, aquele que apoiou a morte de Estevão, agora está cego numa casa. Que homem fez isso com ele? Nenhum. O próprio Jesus chegou até ele, sem intermediário nenhum, colocou ele no chão. Falou: você é brabo? Você é brabo mesmo? É jiu-jiteiro? Né? É dos bons? Travou ele. Deu um armlock celestial nele, não levanta mais. Perdidinho, Jesus começa a ministrar o coração dele. Versículo número 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Eita Deus, aquele homem que perseguia agora está orando e falando com Jesus: Senhor, abre os meus olhos, me faz enxergar essa verdade desse evangelho que eu não estou entendendo. Ele está orando. E enquanto ele estava orando, ainda Jesus dá uma visão para ele. Tremendo isso, né? Versículo 12 diz: e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Jesus já deu a ideia toda. Vai lá, o endereço é tal, eu já adiantei a papelada, eu já adiantei tudo. É só você chegar, estender as suas mãos e concretizar a bênção, porque Deus sempre usa alguém para concretizar aquilo que Ele está fazendo desde o céu. Amém? Deus usa pessoas para validar na terra. Um pastor não é validado porque ele mesmo se valida, mas ele é validado pelas pessoas que ele cuida. Ele é validado pelo ministério que ele exerce. Ele é validado pelas pessoas que ele está pregando para ela, está cuidando dela. O pastorado é assim. Assim também Deus usa pessoas para validar coisas na terra. Amém? Por isso a importância de se reconhecer, de se derramar o óleo, de se abençoar a vida das pessoas. Amém? Porque somos canais de Deus nessa terra. Você crê nisso? Amém. Só que aí, na mente de Ananias, eu creio que todos nós também perguntaríamos isso para o Senhor, né? Espera aí. Você está certo disso, Jesus? Esse cara que está falando para mim orar por ele lá, eu sei da fama dele. O cara está matando todo mundo. Já estamos sabendo que ele chegou aqui em Damasco com umas cartas para catar um povo aqui. Ele está fingindo. Ele está querendo levar pessoas presas, os teus servos presos. E, Senhor, a fama dele já está por todo lugar. Estão falando tão mal dele, falando, ele estava lá quando Estevão morreu. Injustamente, Senhor. Ele saiu entrando nas casas, levando homens, mulheres, crianças, todos que diziam que te serviam, ele levou preso. É por causa dele que muitas pessoas foi para a arena. É por causa dele que muitas pessoas estão presas. E agora o senhor quer que eu vá lá orar por ele? Eu falei assim, Mas por que você deve ir lá, Ananias? Ele disse. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei
quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Que interessante isso. As pessoas podem não entender o plano de Deus na nossa vida, mas Ele é que sabe o pensamento que tem ao nosso respeito. O que eu olho para essa palavra aqui e vejo é que Deus, quando Ele chama alguém, Ele chama com um propósito. As pessoas podem não entender, as pessoas podem achar que não tem mérito nenhum, e nunca é meritório. O chamado de Deus não é meritório, é Ele que decide manifestar a graça. Por isso que Paulo entendia muito bem quando o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Não é pelo seu mérito, é a minha graça que te chamou. Amém? Mas é interessante, e precisamos ter isso na mente. Muitas vezes eu conversando com o Senhor, eu falei: Senhor, Paulo, ele nem imaginava que ele ia ser tudo o que foi. Aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração, mas ele também nunca pensou em ser o que ele foi. Ele nunca fez as coisas pensando em ser. As coisas aconteceram por si, porque eu tinha um projeto. Então ele não foi lá fazer alguma coisa e disse assim: o meu nome estará escrito nos anais da história. Ele não disse: eu vou entregar minha vida totalmente a Jesus, porque um dia ainda vou ser reconhecido pelas pessoas. Não. É isso que é interessante em Paulo. Ele não imaginava que hoje eu estaria pregando sobre ele aqui. Muitos dos apóstolos nem imaginavam que iam estar pregando sobre eles, pregando as histórias deles. Eles simplesmente estavam vivendo aquele momento. Eles estavam desfrutando da presença de Deus, sem segundas intenções. Graças a Deus, aprove a Deus que fossem registradas essas histórias, para que nós viéssemos aprender com elas, amém? O que eu quero dizer com isso? Não sirva a Deus, não faça a vontade de Deus, esperando que você bombe, que você tenha muitos seguidores, que você seja o grande referencial. Só faça o que você foi chamado para fazer. O que vai acontecer lá na frente é problema de Deus, não é nosso. O que Deus espera de nós é somente fidelidade. Fidelidade. Eu falei com o Senhor, eu quero viver isso aí também, tá? Eu vou lendo e vou falando, eu quero isso aí. Fazer o que ele fez em dizer na sua carta pastoral para Timóteo: combati o bom combate. Não mudei a minha fé, continua sendo a mesma, permaneci na mesma fé. Hoje eu vou embainhar minha espada aqui, mas sem mudar nada. Cheguei ao final da minha carreira, mas não mudei o meu caráter. Não mudei quem eu sou. Sempre a minha intenção, ao desembainhar minha espada da fé, foi pregar a Cristo e esse crucificado. Nunca fui atrás de fama, nunca fui atrás de pódio, nunca fui atrás de altar, nunca fui atrás de ter o maior número de seguidores. Nunca fui atrás de pessoas para que eles vissem que eu sou eloquente. Não, pelo contrário. Nunca foi com palavras persuasivas, mas foi com demonstração de poder e através da minha vida mostrar a Cristo e esse crucificado e ressuscitado. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Não negociei a cruz para benefício próprio. Não negociei o meu ministério para ter dinheiro. E ninguém vai me roubar isso. A glória de sacrificar a minha vida por causa do rei. Essa é a mente do Saulo, que vai se tornar Paulo. Vocês estão comigo, amém? Jesus está dizendo: Ananias, a sua visão é limitada. Assim como nós muitas vezes temos visão limitada ao nosso respeito e ao respeito de pessoas. Pessoas as mais vis, as que menos prestam, podem ser alcançadas pela graça. Pessoas caídas podem ser alcançadas pela graça e se tornarem os maiores pregadores dessa terra. E isso me dá esperança de ser um dos melhores cristãos que passou nessa terra aqui, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo. Não é o desejo de ter fama, mas o desejo
é de que aonde passou, as pessoas vão dizer, passou um cristão aqui. Quem está entendendo? Passou uma copa de Cristo. Quem já assistiu aquele filme, o Paulo de Tarso, apóstolo de Cristo, assistiu? Acho interessante uma frase daquele filme, eu achei ele muito lindo. Eu choro com ele, choro. Mas quando Lucas fala para Paulo, nós nunca andamos com Jesus. Eu nunca andei com Jesus, ô Paulo. Mas eu andando com você, eu via Jesus em você. Jesus Cristo, gente. Que é isso? Eu pensou uma pessoa chegar e falar assim, Xandra, eu não conheço quem é Jesus. Mas pelas palavras que você está me ensinando, ou o que eu li aqui, eu vi ele em você. Eu sempre esqueço daquela história lá, pastor, do nome do missionário, sempre esqueço. Mas tem uma história de um missionário que eu não lembro o nome, então não vou citar nome que eu não lembro, mas é verídica a história. Que um missionário foi pregar numa determinada região, numa aldeia, e chegando lá ele começou a falar de Jesus. E começou a pregar sobre Jesus, aí o pessoal falou assim, cara, esse cara que você está falando, ele esteve aqui com a gente. Ele falou assim, não é possível que Jesus esteve com vocês. Teve. Ele comeu com a gente. Ele bebeu com a gente. Inclusive, ele está enterrado aqui com a gente. Como? Não pode estar enterrado Jesus aqui com vocês. Ele morreu e ressuscitou. Eu falei, não, então tem alguma coisa errada. Porque tudo que você está falando é de um cara que a gente enterrou aqui. Sério? Sério. Ele falou, então me leva até lá. Levaram lá. E, na verdade, não era Jesus Cristo. Era o missionário que tinha passado por lá. Que ele vivia e falava tanto de Jesus, expressava Jesus, que eles entendiam que toda a característica desse outro missionário que está indo lá, está falando daquele cara que estava lá. Ou seja, confundiram um ser humano com Jesus. Isso aí é top demais, hein, gente? Fala a verdade. Hein? Olhar para nós, Marcelo, e dizer assim, cara, se Jesus existe, não sei, mas pela característica que você está falando de você mesmo. Porque você está igualzinho esse cara que você está falando aí. Ó. Ou seja, ser alcançado em nós uma semelhança tão grande com Jesus Cristo que as pessoas dizem assim, o que você fala eu não sei, mas o que você vive eu sei. Eu sei que você acredita naquilo que você prega. Eu sei que você acredita no Deus que você serve. Isso é forte, sim ou não? Sermos cópias de Jesus na terra. Não como o Cristo que salva, o ungido de Deus. Não, esse é só Cristo. Mas essa é a riqueza e é o foco do Evangelho. Preste atenção nisso, no que eu vou te dizer. O foco do Evangelho não é que você prospere e ganhe muito dinheiro. O foco do Evangelho não é que você seja bem casado. O foco do Evangelho não é que você ande no melhor carro, nem que você seja cheio de saúde e nem que você tenha a melhor família. Nossa, apóstolo, pelo amor de Deus, esse não é o foco do Evangelho, não. Nossa, apóstolo, eu estou buscando a Deus por causa desses negócios. Está buscando pela motivação errada. Essas coisas podem acontecer, amém? Mas o foco do Evangelho, o foco da palavra de Deus, o foco da Bíblia, o foco de Jesus para os seus discípulos, o foco dos discípulos em Cristo, e o que a Bíblia nos diz, desde a ressurreição de Cristo, é um só. E qual é? Apóstolo, conta isso para nós. É que eu e você sejamos a imagem de Cristo. Que nós venhamos ser cópias de Cristo nessa terra. O foco do Evangelho é que eu e você venhamos nos tornar exemplos de cristãos. Eita, desafio forte! É olhar a palavra e entender que nós precisamos a cada dia estar parecidos
com Cristo. Olha, gente, eu falo que se a igreja, em termos gerais, meu Deus, eu fico dentro de mim que não me aguento. Se você entender o que eu estou dizendo para você e dizer, Senhor, eu quero viver isso, a sua vida muda. Porque você entendeu a proposta correta do Evangelho. Posso dizer para você? Palavra desistir não vai existir na sua boca, não. Jesus desistiu da cruz? Não. Essa palavra, estou cansado, não consigo mais, vai existir em você? Não. Jesus disse que quem quisesse segui-lo tinha que fazer o quê? Morrer para si mesmo. Tomar a sua cruz e vir após ele. Eu entendi isso. Quem entendeu isso? Entendeu? Eu quero não acreditar que você está dizendo que acredita que entendeu, só porque eu disse que entendi, levantei a mão. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava carregando a cruz, um homem foi constrangido a carregar aquela cruz com ele. Quem foi? Quem lembra? Simão Cirineu, a cidade de Cirene. Carrega com ele. Ele carregou porque queria? Não. A cruz era de quem? De Cristo. Jesus poderia ter feito o quê? Toma, carrega aí, dá uma força, mano. Tá pesado. O que Jesus fez? Ele abraçou a cruz e foi até o final. Ele pegou a cruz, nós sabemos que é um instrumento de tortura, mas nós sabemos que para nós, a Bíblia nos ensina isso. Paulão escreveu que para o mundo a cruz é uma vergonha, é o escândalo. Mas para nós, aleluia, é o poder de Deus. Jesus, ele disse, eu não vou abrir mão do meu propósito. Agora minha alma está em agonia. Mas eu vou fugir daquilo que eu fui enviado para ir? Não. Ele disse, eu poderia rogar ao Pai, e Ele enviaria anjos, batalhariam por mim, e eu não ia para a cruz. Mas se Ele não vai para a cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Amém? Se Jesus desiste da cruz. Então nós entendemos que a cruz de Cristo é um propósito para quem? Para Ele. Só que Ele disse, quem deseja me seguir, tem que olhar para a cruz e fazer a mesma coisa. Não desistir da cruz que lhe foi dada. Quem está entendendo? Então, o seguidor de Cristo não desiste daquilo que lhe foi dado nas suas mãos. Sim ou não? É palavra de Deus, não é a minha opinião, é a palavra do Senhor. Sabemos das coisas que não devemos fazer, a questão das coisas pecaminosas, mas e as coisas que nós não devemos abrir mão e o posicionamento que nós devemos ter com aquilo que Deus nos entregou? Então nós precisamos ter um momento de encontro com Deus, como Paulo teve na sua vida, porque depois ele vai ter seus 3 anos, depois os seus 13, 14 anos, em outro momento, ele vai ter seus períodos, porque Paulo ele não se converte e já sai pregando e fazendo acontecendo. Não, ele passa 3 anos de estudo, vai ter um momento na Arábia, vai ser ministrado, né, vamos dizer assim, aprender melhor sobre o Evangelho, para depois sair pregando e tudo mais. Mas uma coisa é verdade, a partir do momento que esse cara levanta, ele levanta diferente. Ele caído é uma coisa, de pé é outra. Você caído é uma coisa, mas cheio do Espírito Santo vai ser outra. Agora era a hora do glória. Amém? Mas diz assim a palavra do Senhor, espero que você esteja entendendo. O que Deus tem para nós. Eu falo, Senhor,
quando você... Eu não sabia, mas tem 2 tipos de xarope. Tem um xarope para tosse seca e outro xarope para tosse que é para desespectorar, não é isso? E aí você toma um, não resolve. Mas você tomar o outro para tosse seca, né? E tudo mais, vai resolver o negócio. Quando a gente está doente, nós precisamos tomar um remédio adequado para aquilo que nós estamos precisando tratar. Amém? Sabe o que Deus traz ao meu coração? O que Ele está dando para a igreja? É o remédio certo que trata as nossas vidas. Mas, Senhor, eu quero ver o resultado. Já não é problema meu, o remédio é correto. A função dele é correta. O que vai acontecer no decorrer já é com Deus, não é comigo, porque Ele é o doutor, eu só sou enfermeiro e recebi uma notícia, vai lá e prega o Evangelho, porque o Evangelho pode sarar a vida das pessoas, o Evangelho muda a vida das pessoas, o Evangelho muda o coração das pessoas, o Evangelho dá destino para as pessoas, o Evangelho ele faz daquele que está fraco, cansado e abatido, renova as forças dele, porque o Espírito Santo vem e enche e renova. Amém? Olha só que interessante. E a gente vê que se cumpriu a palavra de Jesus para a vida de Saulo tremendamente, né? Ele não disse, pois eu lhe mostrarei o quanto ele vai ser honrado pelo meu nome, quantas pessoas ele vai pregar. Eu vou mostrar para ele o quanto que ele vai bombar na internet. Vou mostrar para ele o quanto que ele vai ser conhecido e que várias gerações pregarão sobre ele. Nada. Quando o Ágabo pega aquele cinto e diz assim, ó, de quem é esse cinto aqui? O dono desse cinto aqui vai morrer em Jerusalém. Vai ser preso em Jerusalém. Não, então não deixa ele lá não. De quem é esse cinto? É do Paulo. Ele falou assim, vocês estão doidos? Eu estou pronto para entregar minha vida. Ela não é mais preciosa para mim, eu já morri. Vocês não entenderam que eu morri? Eu morri já. Gente, pega comigo. Pega essa visão, em nome de Jesus. Diga para o irmão, pega essa visão. Gente, entende essa cena. Imagine a cruz aqui, ó. Imagine que aqui é a cruz. Você está caminhando na sua vida do jeito que você quiser. Vivão. Vivo. Alimentando a carne, vivendo segundo a carne, fazendo tudo o que você quer. Amém? Assim? Quem já viveu assim? Ninguém, só eu. Só eu. Fazia só o que eu queria, o que me dava na telha, minha mente era carnal, era mundana e eu só curtia a carne. É só eu, vocês não. Vocês tudo nasceram no berço evangélico. Mamãe contava história de Jonas quando estava dentro da barriga. Nossa, Jesus. Vocês eram tudo do cordeirinho de Jesus na igreja, gente. Como eu me sinto mais o lixo do lixo agora. Só pregando para santo, só eu pecador, tadinho de mim. Cheguei na cruz. E agora? Jesus disse, você tem que morrer. Se você morrer, você encontra a vida. Se você continuar desfrutando da sua vida, você encontra a morte. O que você quer? Senhor, eu vou morrer. Então eu vou crucificar você junto comigo. Aí você morre. Tá. Mas e depois? Mas você não continua morto. Porque agora eu te ressuscito. Tá bom? Sim, não é isso que a Bíblia diz? Aqueles que estão em Cristo crucificaram as suas paixões. Crucificaram a sua carne. Amém? Então tudo aquilo que a minha carne desejava, que eu vivia para aquilo, já não vou viver mais. Considerava os mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Quem escreveu isso? Paulo. Aí ele vai lá na cruz. Aí Jesus te ressuscita. Ponto. E agora, como que você vive? Como? Ué, normal. Eu vivo para toda aquela vida. Não, Nanina, não. Agora você morreu para o mundo e vive para fazer a vontade daquele que te chamou. Isso é cristianismo. Esse é o poder do evangelho. Se não aconteceu isso na sua vida e você não vive isso, me desculpa, mas você não crucificou o seu corpo, você não crucificou a sua carne, e aquele que não anda no espírito, mas anda na carne, não tem parte com Deus. Quer que eu leia Romanos capítulo 8? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém?
que já não andam mais segundo a carne, mas andam pelo Espírito, fazendo a vontade de Cristo. Caso contrário, tem condenação ainda. Quem está entendendo pode dizer glória a Deus, poder do Evangelho para nós. O Evangelho é forte, irmão. É umas doses poderosas para cavalo. Tem tudo quanto é coisa boa vai nele. Para tirar as nossas coisas ruins, para limpar a gente das infecções. Amém? Tem remédio para a tua vida, ele sara a tua vida. Amém? Versículo 17, eu gosto muito dessa passagem. Aí Ananias ouviu e entendeu. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, agora já mudou. Ele já não é mais o perseguidor, já é automático. Porque quando Jesus fala ao coração de um servo, ele já fala com certeza. Ele não chegou perguntando assim, tipo cutucando o leão, falando assim: você está vivo mesmo? Você se converteu mesmo? Ele já chegou de peito aberto. Irmão Saulo. E Saulo, irmão Ananias. Gente do céu, essa cena é tremenda. Imagina Ananias chegando e aquele homem dizendo: Ananias, o Senhor Jesus me apareceu e falou comigo que você viria orar por mim, para que eu fosse curado, Ananias. Ananias, irmão Saulo, é por isso que eu estou aqui, para estender as mãos sobre você, e você receber de volta a sua visão. Mas a partir do momento que você se levantar, você não será mais o mesmo. Aleluia. Ele diz: por que, meu Deus, faz isso com a gente, Senhor? Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio, diga assim comigo, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, gente, como nós precisamos, como igreja, eu clamo com o coração quebrado diante de Deus, eu e você, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Acorda, irmão, acorda, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu clamo insistentemente. Uma coisa interessante de Paulo, eu admiro, um homem intelectualmente gigante, mas pregava com o coração de uma criança. Um homem que conhecia o que conhecia, mas ele sentia a dor que as pessoas estavam passando. Vou dizer uma coisa para você, que eu me espelho nele, olho e falo: Senhor, a gente está pregando, a gente está falando, precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa se posicionar, precisa ir para a cruz, precisa matar a carne. As pessoas estão vivendo aquilo que elas querem e não faz sentido esse evangelho. As pessoas estão abrindo mão e ouvindo: somos cheios do Espírito Santo, e não somos nada, porque estamos abandonando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Como dizemos que somos cheios do Espírito Santo, se não faz sentido entregar a vida por aquilo que nós acreditamos? Não estamos cheios do Espírito Santo. É a palavra de Deus que diz isso para nós. Quem está entendendo? Apáticos, frios, mortos espiritualmente, e dizendo: somos cheios do Espírito Santo, vivemos aos empurrões, motivados por músicas que agradam o nosso coração, mas não nos levam para a cruz, não nos levam de joelhos no Senhor. Buscamos a satisfação dos nossos ídolos, mas não buscamos a vontade daquele que nos chamou. Oh, Pai, tem misericórdia de nós. Versículo 18. Depois de alguns dias, passado alguns anos, caíram as escamas e ele tornou a ver. Foi assim? Não. Imediatamente, as escamas lhe caíram dos olhos. E ele tornou a ver. A seguir,
levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Agora vem cá. Meu Deus, é muita reflexão para nós. A gente se empolga com tudo isso. Mas olha as consequências do que aconteceu na vida dele. Não foi uma coisa que tipo, batizei, tô aí. Tô aí. Só posso chamar, eu vou. Só posso mandar, eu faço. Cadê o seu batismo nas águas, onde você morreu? E cadê onde você ser cheio do Espírito Santo que você pediu? Você tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E fazer bem feito. Porque você não faz para o homem, você faz para Cristo. Amém? As pessoas precisam ver uma mudança brutal na nossa vida. Não, a gente tem que ir devagar, senão espanta o passarinho. Vai nessa. A gente tem que pregar diferente, apóstolo. Você vai pregar esses negócios, ninguém quer ir para a cruz. Você fica pregando esses negócios, ninguém quer assumir responsabilidade. Ninguém quer seguir os seus passos, apóstolo. Não estou falando de seguir os meus passos, estou falando de seguir os passos da Bíblia, porque é o mesmo passo que eu estou procurando seguir. Amém? Sabe de quem que eu sou seguidor, irmão? Sabe de quem? Sabe quem é a minha cobertura espiritual? Posso contar para vocês? Quem é que me cobre espiritualmente? Quem é o meu discipulador? Quem é meu discipulador? Jesus. Todas as vezes eu olho para Ele. E todas as pessoas que quiserem me discipular, não precisam ser perfeitas, mas precisam imitar Ele como eu estou querendo imitar Ele. Em tudo. Senão, não adianta me chamar para andar junto. Porque se não for para imitar Cristo, eu me perco. A partir do momento que eu começar a imitar o homem falha. Eu preciso ser imitador de pessoas, como as pessoas são imitadoras de Cristo. O padrão não é a pessoa, o padrão é Cristo. Quem é o seu discipulador? É Jesus. Quais são as características em você que você se parece com Ele? Faz uma listagem aí. 10 características na sua vida que você se parece com Cristo naquilo que Ele colocou nas suas mãos. Só para você ver se você está sendo discípulo dEle. Quem está entendendo? Apóstolo, você está querendo dizer alguma coisa? Eu não estou dizendo todas as coisas, não é alguma, é todas as coisas que você possa imaginar. Inclusive para mim. Quais são as marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo? Você não consegue amar nem seu irmão, já começa por aí. Você não consegue morrer para si mesmo, como é que você diz que vai seguir a Cristo? Se você não morre para o mundo, irmão, faz a conta. Jesus disse, todo aquele que quiser me seguir, tem que fazer a conta. O que é fazer a conta? Construir. Como é que a gente constrói? Decidi edificar um prédio enorme. Você fez o cálculo? Não. Só ficou aquelas colunas, só os espigão assim, sem acabar. Por quê? Não fez o cálculo. Jesus está falando sobre construção, Ele está falando da nossa vida espiritual. Você parou para pensar? Eu estou pregando isso para vocês, as pessoas vão ouvir, tá? Essa vai para a internet, Dios? Vai. Qual o preço do discipulado? Exige o quê? O preço de ser discípulo de Cristo. Exige quanto por cento da sua vida? Quanto? Eu não ouvi, Crasse. Quanto que exige? Quanto que exige? Gente, o pessoal disse timidamente aqui 100%, porque eles sabem que eu vou perguntar agora quantos por cento nós temos dado. Eles já sabem o que eu ia perguntar, por isso que eles responderam timidamente. Se Jesus disse que para me seguir é 100%, se nós não dermos os 100%, não vai dar certo. Por quê? Jesus disse para aquele rapaz, bom mestre,
O que devo eu fazer para segui-lo? Aí ele falou assim, olha, vai lá, ajuda os pobres, faz isso, faz aquilo outro e tal, não sei o quê, cumpre os mandamentos. Você, mole, melzinho na chupeta, já faço isso. Aí Jesus disse, só te falta uma coisa só. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Aí o cara fez a conta. Eu tenho muitos bens, mano. Você tá de sacanagem, né, Jesus? É pegadinha. Ele falou, não. Ou 100% ou nada. 50. Não, 50 você já dá. 50% você já dá. Você ajuda as pessoas, você faz. Agora o seu coração ainda está preso em algum ídolo. Você precisa matar ele. Quebra ele. Eu estava ministrando ontem falando com alguns líderes, falando sobre idolatria. Foi, pastor? Não foi o pessoal? O pessoal pensa que a idolatria está num templo cheio de imagem. Que nada, irmão. Todas as vezes que você forma um Deus igual você está fazendo um ídolo dentro de você. O ídolo daquele rapaz era Mamon, eram as riquezas. E ele não tinha condições de abrir mão daquele conforto, não tinha condições de abrir mão daquilo. Ele disse assim, 100% não dá. Se quiser que eu continue ajudando, eu ajudo. Mas eu, da minha vida, largar tudo que eu tenho, meu conforto, meu dinheiro, para seguir o Senhor, esquece. Aí ele falou assim, então beleza, então você não serve para ser meu discípulo. Um abraço, vai embora. Amém? Não é a ver comigo. Qualquer pessoa que quiser entrar aqui na igreja, pode entrar. Pobre, mendigo, rico, não faz diferença nenhuma. Se a pessoa quer Cristo, pode entrar aqui. Eu nunca vi, não sei, vai que inventaram já, né, uma igreja com catraca, né? Eu nunca vi igreja com catraca, né? Seletivo. Não, a igreja é portas abertas. Entra quem quiser, fica quem quiser. E a coisa que eu mais gosto é de ver todo mundo aqui. Imagine quando vocês não estão aqui. Faz muita falta, a gente está acostumado com a galera toda aqui. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Venham para a minha igreja. Venham para os meus cultos. Não. Ele está dizendo, sejam meus discípulos. Vocês querem ser discípulo ou vocês querem ser multidão? Quem quer ser multidão? Quem quer ser discípulo? Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Então começa a copiar Cristo e morrer. Amém? É por isso que ninguém vai querer apóstolo. Mas aí eu posso não encher a igreja. Mas quem realmente entendeu a mensagem vai povoar o céu. Aleluia. Agora é a hora do glória. O que aconteceu com esse homem? Ele morreu tanto. E houve uma metanoia tão grande na vida dele, que o versículo 20 nos diz. E logo ele pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando, este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Parei aqui. Não acredito. Que você que estava arrumando sua fantasia para ir para o sambão, agora se entregou sua vida para Jesus. Agora não acredito. Que você larga as bagunças para ir para a igreja. Agora você larga tudo para servir a Cristo. Você ficou pirado mesmo. Que mudança brutal na sua vida. Agora a pergunta é, qual é a mudança brutal que as pessoas veem na nossa vida que nós realmente servimos a Cristo? O cara aqui, esse hominho aqui, que vai ficar cheio de marcas. As pessoas olhavam e falavam assim, cara, Deus entrou muito na vida dele. O cara queria pregar. Eu, sinceramente, para pregar essa palavra aqui, não é nada fácil. Porque hoje, meditando em pregar ela, eu falava, Senhor, que vontade de abrir umas 20 mil igrejas. Senhor,
que vontade de pregar a tua palavra por algum lugar que eu passar. Senhor, que vontade de fazer alguma coisa, porque eu estou uma ameba. Eu estou um cara muito preguiçoso, eu podia pregar muito mais. Eu podia fazer muito mais, Senhor. Me dá pessoas que querem ouvir aquilo que eu tenho para dizer, Senhor, eu vou. Irmão, desculpa. Ler a história de Paulo e ler Atos dos Apóstolos e não se comover é não ter entendido a mensagem do Evangelho. Quem está entendendo? Desperta, igreja. Desperta. Deus te chamou para coisas grandes. É necessário hoje, eu peço a Deus de todo o meu coração, para mim e para você. Eu não preciso de muitos. Só para copiar o exemplo de Cristo. 12 pessoas, 12 homens nessa igreja que digam, eu realmente quero morrer para o mundo e viver para Deus, a gente impacta o bairro. 12 homens. Quantos a gente tem no diaconato, Alex? 3. Está dando para começar a entender? Tem trabalho. Gente, e eu estou falando de culto, estou falando de terça, sexta e domingo. Estou falando de 3 dias. Quem está entendendo? Estou falando de 3 dias. Eu não estou falando de segunda a segunda. Eu estou falando terça, sexta e domingo. Numa igreja de portas abertas. Até o teto foi pintado para tirar o amarelão feio. Nem eu pintei dessa vez. E não deu. Paguei alguém para pintar. Tá fácil de você colocar a tua vida no altar e servir ao Senhor. É inadmissível você dizer, eu entendi a palavra de morrer numa cruz e não se apresentar para ser usado no Evangelho, pelo Evangelho, para pregar o Evangelho, para ser cheio do Espírito Santo. Amém? Temos uma estrutura maravilhosa. Amém? Preciso de almas dispostas a cuidar de crianças. Eu preciso de pessoas dispostas a cuidar de toda essa estrutura. Larga de ser ovelha obesa. Diga para o irmão do seu lado, sai daí, ovelha obesa. Sua ovelha gorda. Desperta. Desperta. Você não tem desculpas para dizer, eu não vou fazer nada. Ouvindo essa palavra, quem está entendendo pode dizer um glória a Deus? Se coloca de pé em nome de Jesus. E nós olhamos a história de Paulo. Não foi uma história nada fácil. Realmente, ele padeceu pelo Evangelho. Mas hoje, depois de Atos aqui, que foi escrito por Lucas, a maioria das epístolas, que são as cartas, foram escritas por ele. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Você e eu podemos ser muito mais do que o que nós estamos sendo. Nós podemos impactar o mundo. Nós podemos impactar pessoas. Nós podemos ser mais usados e ousados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Apóstolo, mas o que precisa? Um encontro verdadeiro. Eu falei, Senhor, me faz ter esse encontro todos os dias da minha vida, para que eu sacrifique tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Tudo no altar do Senhor. É isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para mim. Ele quer você por inteiro. 100% para Ele. Mas apóstolo, e as outras coisas? Deixa no altar, deixa na mão dele. Deixa, ele vai te dar estratégia para o que você tem que resolver. Ele vai entrar na tua vida e colocar cada coisa no devido lugar
não se preocupe. Ele chamou, ele vai te honrar. Amém? Quem recebe essa palavra no coração? Coloca a mão no teu coração neste momento. Vamos orar juntos. Eu não quero só orar por você, eu quero orar por você e com você. Orar por mim também, eu quero fazer essa oração, Senhor. Pai Santo e Eterno Deus, ministrei a Tua palavra com verdade, com inteireza de coração, Senhor. Pai Santo, a começar em mim, quebra os nossos corações. Senhor meu Deus, mostra-nos como o Senhor mostrou para Paulo, qual é o chamado para cada um de nós, Senhor. E naquilo que nós fomos chamados, estamos dispostos a colocar a nossa vida 100% naquilo que fomos chamados, Senhor. Em pregar a Tua palavra, em viver o poder do Teu Evangelho. Eu não estou falando de cultos, eu não estou falando de presença na igreja, eu não estou falando de estar em todos os cultos, eu estou falando de uma vida no centro da Sua vontade, entendendo, Senhor, qual é o chamado, Senhor. Entendendo, Senhor meu Deus, qual é a Tua vontade, porque estar no centro da Tua vontade é estar no melhor lugar, Senhor. As outras coisas se tornam secundárias, Senhor. Então que o vento do Teu Espírito passe sobre nossas vidas nesta noite. Nos leve para o centro da Sua vontade, Senhor. Aonde o Senhor quer nos colocar, Senhor. O Saulo estava indo a caminho de Damasco, mas ele estava indo, na verdade, ao Teu encontro, e o Senhor veio ao encontro dele, Senhor. E foi o Senhor que chamou. Independente dele, o Senhor estava preparando ele. E eu creio que o Senhor está chamando pessoas nesta noite. Não lute contra aquilo que Deus te chamou para ser. Se posicione com aquilo que Deus te chamou para ser, porque Deus vai te capacitar, Deus vai te dar a unção, Deus vai te preparar todas as coisas necessárias. Ele é quem capacita, Ele é quem chama, Ele é quem reveste, Ele é quem envia, Ele é quem sustenta, Ele é quem honra. Já que morremos para o mundo, agora vivemos para Deus. Que o Espírito Santo ministre no teu coração essa verdade. Viver para Deus. Morrer para o mundo e viver para Deus. Amém. Reflita nisso. Morrer para o mundo, viver para Deus. Entenda. Pode ser que ele diga, não sei se ele está dizendo isso para você. Eu nunca me meto em umas coisas que só Deus pode fazer. Se eu falar, Xandro, faz isso porque eu estou dizendo, eu vou honrar com a minha palavra. Agora eu falar que Deus está mandando uma coisa que Deus não mandou, aí fica complicado. Eu não estou falando para você abandonar seu emprego, se abandonar sua família, abandonar nada disso. Apóstolo, mas e se Deus fala para mim abandonar meu emprego? Você tem coragem? Ah, não. Tem não. Pode ser que ele diga. Pode ser que as situações te levem a não estar no emprego. Ah, mas aí não abro mão. Talvez você tenha que abrir mão de passeios. Eu preciso ser sincero, não estou dizendo nada para ninguém, só estou pregando a palavra, amém? Preciso ser sincero, para mim e para você. Talvez você vai ter dias que você vai abrir mão de passeios, você vai abrir mão de descanso, você vai abrir mão de estar com a sua família, você vai abrir mão de estar com seus filhos, você vai abrir mão de estar em algum lugar, você vai abrir mão de coisas que nem são pecaminosas. Por quê? Porque a obra vai dizer, precisa de você ali. E aí talvez a sua esposa vai ficar muito triste. Ah, mas eu não queria desagradar ela. Ou você agrada ela ou você agrada a Deus. O que você quer fazer? É melhor agradar a Deus. É melhor agradar a Deus. Puxa, mas e aquele parente lá? Querido, ele não vai largar o jogo para você visitar ele. Ele vai assistir o jogo falando com você. Ele não vai mudar nada da rotina dele por causa de você. Mas você muda a sua por causa dele.
Você vai ter que dizer para ele: não, apóstolo, mas desse jeito ninguém mais vai na minha casa. É. Porque sabe que é o seu horário de ir para a igreja. Sabe que é seu dia de culto. Venha na minha casa outro dia. Porque hoje é dia do culto. Hoje é o dia do meu estudo. Hoje é o dia da palavra. Hoje é o dia de eu trabalhar na igreja. É o dia de eu exercer o meu ministério. Pô, mas está dizendo que eu sou segundo lugar? É. Nossa, é muito chato dizer isso para as pessoas. A gente não precisa dizer com as palavras, a gente diz com a nossa ação. Ah, apóstolo, mas eu nunca vou dizer isso. Então Deus não é primeiro lugar. Seu ministério não é primeiro lugar. Então nem abrace. Nem abrace. Que maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Quem está entendendo? De qualquer jeito. Quando der eu estou, quando der eu faço. Nem comece. Porque será desprezado na caminhada. Apóstolo, mas eu quero abraçar de corpo e alma. E que Deus me ajude. Vamos nós. Vamos junto. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Amém. O que é prioridade para você? Não é o que é importante. É o que é prioridade. Estende as suas mãos. Que o Senhor te abençoe. E que os teus olhos se abram nessa noite. E que tua vida mude da água para o vinho nessa noite. Eu te abençoo no nome de Jesus Cristo. Que o mesmo Cristo que se revelou a Paulo seja o mesmo Cristo que se revele para você nessa noite, em nome de Jesus. Palavra do nosso Senhor.